Fala pessoal, então neste vídeo agora vai ser um pouco mais prático, né? Nós vamos ver como abordar esse projeto que a gente quer fazer um to-do list, né? Uma app para gerenciar tarefas, tá? A nossa versão. Então a gente não quer fazer aquilo bem simples, aquele feijão com arroz que tem lá uma listagem que eu cadastro e deleto tarefas, né? Eu quero fazer algo mais pensado, algo que fique legal no meu portfólio, tá? E também que a gente aprenda todo o fluxo de trabalho numa empresa, né? Uma empresa real, né? Trabalhar em equipe, então como um produto é desenvolvido, tá? Então vamos lá. A gente dividiu, a gente já viu no vídeo anterior, né? De vários pensamentos aí, né? De abordagens e vantagens, desvantagens, o que a gente pode fazer de errado, né? O que a gente quer evitar. Então, aqui qual que é a ideia? A gente vai quebrar parte 0, parte 1, parte 2, e aí sim, depois dessas 3 etapas, que a gente vai começar a fazer realmente o código, tá? Tudo bem, aqui pode envolver um pouco de código também, mas é só para padronização, né? Mas o código das funcionalidades vão entrar aqui. Então a gente está fazendo algumas etapas antes do código, a fim de minimizar aqueles problemas que a gente falou no vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo lá, o vídeo anterior a este, eu recomendo, tá? Então qual que é a parte 0? A parte 0, né, também aqui conhecendo como os marcos do projeto, né, também a gente pode chamar de milestones, né? Então são entregas, né, parte que a gente dá como finalizada, ou seja, a gente vai finalizar essa milestone para daí seguir para a próxima, essa é a ideia. Então aqui a gente vai ser um brainstorming, aqui a gente vai tentar, né, aquela ideia lá do divergir para convergir. Então a gente vai, tudo que tem na cabeça e todas as ideias, a gente vai aceitar tudo, vai colocar tudo na mesa, tá? E aí lá no final dessa etapa, a gente vai chegar numa conclusão do que a gente pode realmente fazer, tá? Então a gente pensa em tudo, sem medo de falar alguma bobeira aqui, ou ter uma ideia que não faça muito sentido, tá? Né? Vai jogar tudo para fora sem ter medo de críticas, e aí a gente de repente vai chegar lá no final com as melhores coisas que a gente pode fazer, tá? O que faz mais sentido. Então, e a gente vai chegar com uma lista de tudo que a gente deseja, tá? Mas aí beleza, a gente tem uma lista lá que ela pode ser grande, porque é o sonho de todo mundo, né? E aí a parte 2 é onde a gente vai tentar mapear o que faz mais sentido e pensar nas primeiras, né? Pensar no conceito de MVP. Então, qual que é o mínimo que a gente pode fazer de tudo isso que a gente, né, conseguiu chegar aqui como sonhos? E aí tem umas etapas aqui. E daí a gente vai construir a fundação. Aqui é onde a gente vai sentar e vai decidir umas premissas. Olha, vamos fazer todo o código em português, ou vamos fazer em inglês. Vamos usar esse validador aqui para todo mundo usar o mesmo padrão na hora de construir o nosso estilo, né? Ó, vamos pôr as pastas, as imagens vai ter que ser colocada nesta pasta aqui. Então, são definições para como a gente pode trabalhar. A gente vai trabalhar em equipe, né? Vai ter várias pessoas fazendo código. Então a gente tem lá meio que uma estrutura para a gente fazer esse código. Uma estrutura mínima aqui, não vai ser muito carregado, mas a gente tem essa fundação, tá? E para a gente ter um norte mesmo. Ó, então qual que é o padrão de dar um nome para o arquivo, onde eu coloco as páginas, né? E aí sim, com todo esse conjunto, aí a gente vai partir. Então daí aqui a gente já vai saber qual que é a primeira página que a gente vai fazer e a gente vai conseguir fazer, tá? Então, nesse primeiro vídeo, vamos tentar... eu já fiz uma visão geral aqui dessas 3 etapas antes do código mesmo, né? Então, vamos detalhar um pouco mais a parte 0, tá? Então, a gente começa aqui, a gente tem 3 subtarefas, tá? Dentro dessa milestone. Inclusive, eu posso clicar nessa milestone aqui, tá? E a ideia é a gente fechar o quanto antes isso aqui, tá? Então, o que é esse aqui? O roubar como um artista, tá? Então, geralmente quando a gente está fazendo alguma coisa, já existem alguma coisa no mercado, né? Então, são poucas coisas que ainda não existem. Sempre tem alguém que já começou a fazer alguma coisa. Então, a gente pensar, a gente navegar, ver esse produto e tentar, né, ver o que é interessante de cada um que existe, né? Aqui, falando de to-do list, tem muito mais do que isso, mas aqui tem uma lista de 3. E aqui, né, tem um mapeamento, né, por exemplo.
a gente abre aqui a página inicial. Então a gente consegue mapear as ações que a gente pode fazer. Olha, aqui tem grupo de tarefas. Então dentro de uma área aqui, de um grupo maior, por exemplo, de todas as tarefas para hoje, né, eu tenho tarefas vencidas e tarefas para hoje. Né? Então isso aqui já foi vencido. Então aqui tem meio subdivisões. Daí aqui eu tenho funcionalidade para mudar a data disso. Né? Então eu vou me planejar para outro dia. Eu vou mudar a data para ela não ser mais vencida. E né, tem um conjunto de funcionalidades. Então olha só, essa listagem aqui, eu tenho a visão na semana. Então eu sei tudo que tem para vencer no domingo, na segunda, né, e assim por diante. Não vou ficar falando de cada funcionalidade, mas aqui a gente pode ver que a gente pode cadastrar tarefas, a gente pode alterar. Quando eu clico em cadastrar, simplesmente eu ponho aqui um título e uma descrição. Mas daí eu também posso pôr data, que é opcional. Eu posso colocar ela dentro de um projeto, né? Por exemplo, um projeto aqui de contas, de saúde, né? Eu posso criar quantos projetos eu quiser dentro de dentro dessa estrutura aqui. E quando eu crio a tarefa, eu já posso criar, ou eu não coloco isso, ele vai direto para minha caixa de entrada, né? Ou eu posso falar, ó, isso aqui vai dentro do meu projeto de estudo, vai dentro do meu projeto de saúde ou de casamento, né? Qualquer projeto que eu queira iniciar. Agora, quando eu altero uma tarefa, além de eu poder mudar tudo isso, eu também tenho o conceito de subtarefas. Né? Então eu pego lá uma tarefa maior, né? Por exemplo, reformar meu quarto, e esse reformar meu quarto, ou estudar tecnologias de front-end, eu posso ter um conjunto de subtarefas. Né? Então dentro dessa tarefa maior, esse objetivo maior, eu tenho tarefas menores. Então, né, eu vou explorando e vendo todo o contexto, e aí entendendo todo esse contexto, também é saudável. Não que todo projeto vai ter isso, mas eu entro aqui na minha segunda tarefa, que é fazer um glossário. Né? Então um glossário é meio um dicionário do projeto, onde quando ou a gente no futuro, ou quando entra alguém nesse projeto, ele pode começar pelo glossário. Então ele vai entender a linguagem. Né? Então o que é uma tarefa? O que é um visitante? O que é um usuário? Né? Qual a diferença de visitante e usuário? E a gente vai pondo todos esses termos relevantes. Né? Então, por exemplo, esse eu chamei de projeto. Né? Então eu tenho um projeto lá que é saúde, tem um outro projeto lá que é estudos, né? Tem um outro projeto que é casamento. Então cada um é um grupo onde eu vou pôr tarefas. Né? Então será que eu chamo de grupo ou será que eu chamo de projeto? Então a gente vai definindo a linguagem, né? Porque é saudável. Porque imagine, uma pessoa fala, ó, precisa adicionar ou alterar grupo. E aí a pessoa entra lá no projeto e vê que tem um conceito de projeto e ela não sabe onde que é grupo, não tem grupo. Né? Daí alguém tem que explicar, não, o grupo é o projeto. E aí fica esse negócio redundante, né? Eu tenho pessoas diferentes chamando a mesma coisa de nomes diferentes. Isso não é legal. Então, às vezes é saudável fazer um glossário justamente para todo mundo falar a mesma linguagem, né? Então a gente foi aqui, teve algumas discussões, né? E de repente já tá bom, a gente já chegou no mínimo, a gente pode concluir essa tarefa. E aí a gente vai chegar, então a gente já falou de glossário, já tentou navegar por todo esse contexto, ouviu ideias de todo mundo. E aí a gente vai chegar aqui no final, além de uma listagem de tudo que a gente pode ter, a gente pode filtrar o que realmente, né? Então a gente chegou aqui em dois conjuntos, as funcionalidades principais, que geralmente todo software de gerenciamento de tarefa tem, né? E a gente dividiu aqui em principais e outras. Né? Então, por exemplo, a gente vai ter toda a parte de cadastro, a gente tem aqui até possibilidade de escolher um tema, ver histórico de tudo que você fez, alterou, né? Tem ajuda. Então tem muita coisa, né, que a gente pode querer fazer. Mas de repente a gente filtrou isso, dividiu aqui nas principais, e dentro dessas principais, de repente, coisas que a gente decidiu não fazer. Né? Então aqui tem uma visão geral. Aqui a gente já tem um norte. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui remover, a gente tem adicionar uma tarefa dentro de um grupo, né, ou projeto,
que uma descrição é importante, que data e hora, a gente não precisa ter tag, a gente não precisa ter prioridade. A gente de alguma forma decidiu, não precisa de prioridade, a gente põe uma ordem e uma ordem já resolve, eu não preciso pôr prioridade. Dado que eu consigo falar que a tarefa que está mais em cima é mais importante que a que está embaixo. Né? Então, deixo prioridade. Então eu consigo fazer essas decisões, tá? E aqui esse comentário é justamente para você vir aqui e concordar com algumas coisas ou discordar. Falar, não, eu acho que prioridade, que aqui está decidido não fazer, é fundamental por causa disso, disso e disso. Então, quando a gente escuta a visão de mais pessoas, todos envolvidos, o quanto antes é muito importante. Imagine que a gente já tem um código, já implementou a prioridade, já está lá funcionando em produção, daí vem alguém e fala, poxa, essa prioridade não precisava ter feito. Então a gente deletar a prioridade de todos os lugares que a gente fez, vai custar muito mais, né? Então quanto antes a gente decidir isso, melhor. Tá? Então essa aqui é a parte 0. Tá? A parte 0 é a gente discutir todas essas 3 tarefas e chegar numa conclusão. E aí na parte 1 a gente vai ver como usar toda essa informação para iniciar a parte 1. Então até o próximo vídeo.